Bom, esta semana o vídeo espero eu que vá ser um bocadinho mais pequeno. Eu vou já começar com as notícias, depois quero falar um bocadinho só do que eu acho que vai ser um reset económico a nível de inflação, e também como é que isso vai impactar talvez a adoção de CBDCs. Vou falar um bocadinho sobre proteção de mercado, ou seja, eu tenho vindo a falar disso nos últimos vídeos, mas se calhar não tenho aprofundado, ou se calhar as pessoas não têm percebido bem aquilo que eu quero dizer, que não é estar totalmente desinvestido do mercado, mas estar investido noutras coisas que depois irei falar mais à frente. Começando pelas notícias da semana passada, ou aliás desta semana, porque da semana passada eu depois não marquei mais nenhuma. Hum, a Apple não só esmagou as previsões dos jornalistas, como anunciou que Tim Cook, que era o antigo CEO, vai sair e entregar a liderança a um engenheiro de hardware. E porque é que isto interessa? Porque a maior empresa do mundo está a dizer em alto e bom som que a guerra de inteligência artificial não se vai ganhar com software, mas sim com chips e dispositivos físicos. Este engenheiro que vai liderar a Apple, os números falam por si, a receita de 111 mil milhões de dólares, que é mais 17% face ao ano anterior, e o lucro por ação de 2 dólares, ou seja, que é mais 22%. As vendas da iPhone a bater recorde no trimestre de março, os 57 mil milhões. A base instalada atingiu 2,5 mil milhões de dispositivos, o que é um máximo histórico também. Ah, mas o que muda o jogo é a transição de liderança entre John Ternos, o novo CEO, que passou mais de 2 décadas na divisão de hardware da Apple, a mesma que criou o Apple Silicon. Para quem não se lembra, isto foi um chip na altura que fez a transição. Ou seja, vocês até se virem, que se acompanhar aquele canal de tecnologia que é do Bernardo, ele na altura tinha gasto num PC fixo da Apple, num Mac da Apple, que era gastou na altura 15 mil dólares ou qualquer coisa assim, que eram muito caros na altura, aquilo era uma torre enorme, forte, e depois quando este engenheiro avançou com os M1s, aqueles processadores M1s da Apple, etc., portanto vocês conseguiam ter um processamento muito mais forte e a um preço muito mais em conta. Ou seja, hoje em dia os Apples andam ali por volta dos 2.000 euros, mil paus, nada assim extravagante. Enquanto Pichai, Altman, Zuckerberg vêm do mundo do software, a Apple está a coroar um homem de ferro e, e de silício, ou seja, de Silicon Valley. Podemos olhar muito rápido aqui para as ações da Apple. Elas têm estado muito bem, isto também está num gráfico de 15 minutos, ok? Agora aqui a divulgação dos dados foi na terça-feira. Terça, certo? Sim, na terça-feira, e desde então as ações já se valorizaram. Bem, só para eu ter aqui a certeza. Exatamente. Não, foi? Sim, foi na terça-feira. E desde então as ações já se valorizaram quase 10%, que é fantástico. Ahm, Sinceramente, a Apple está a adicionar muito, muito capital à Bolsa de Valores, ou seja, neste momento já está na capitalização de mercado, acho que em quarto lugar, já acho que já passou a prata, portanto está muito forte. E aqui continua um destaque sobre a Apple, não vou estar a ler, quem quiser pode fazer pausa no vídeo e ler. Continuando também para aqui ainda um bocadinho sobre a guerra do Irão, a Marinha dos Estados Unidos destrói 6 embarcações iranianas que tentavam perturbar o transporte comercial no Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos dizem que têm o pleno direito legítimo de responder aos ataques iranianos. Porquê? Se vocês se recordam, a semana passada eu falei que os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP, ok? O que não é, ou seja, o que deixa o Irão um bocadinho não, mais encurralado, porque eles podem aumentar a pressão e a produção de barris, o que vai aumentar a pressão sobre a economia do Irão, porque automaticamente começa a haver mais oferta no mercado, os preços descem e o Irão deixa de fazer aquele. Ou seja, o Irão, a única pressão que consegue fazer, ele não consegue ganhar a guerra, digamos, com tropas, porque obviamente os Estados Unidos são mais fortes, um, mas consegue fazer pressão na economia global só a fechar aquele estreito, não é? Portanto, mas os Emirados Árabes Unidos têm outras rotas alternativas e conseguem mandar petróleo por lá, ainda não aos níveis que estava antes, como é óbvio, mas vocês até já viram uma queda no barril de petróleo esta semana, não aos níveis que gostávamos de ver. Eu até gostava muito de falar sobre isso, ou seja, o barril de petróleo antes da guerra estava nos 60 dólares,
atualmente anda ali a rondar os 90, 100, 120 no máximo. Aliás, depois deste ataque, o barril disparou para os $120, depois caiu outra vez para os 100. Ou seja, houve aquele medo que é plenamente normal no mercado. Outra coisa que eu queria ver também com vocês, deixem-me só, que é para eu acompanhar isto. Ok. Outra coisa que eu queria vos perguntar é se o barril nunca descer, ou seja, quem é que quer que a guerra acabe, não é? Será que o Irão quer mesmo que a guerra acabe? Os Estados Unidos querem mesmo que a guerra acabe? Porque se nós repararmos, os Estados Unidos nunca exportou tanto petróleo como exportou agora, não é? Portanto, se calhar até há um certo interesse em que a economia se mantenha com o barril de petróleo a $100, não sei. Isto fica aqui uma sugestão no ar. O presidente Trump pede à Coreia do Sul que se junte à missão de abrir o Estreito de Hormuz após o ataque do Irão ao atacar um navio sul-coreano. O investidor do Grande Short, ou seja, do Big Short, o filme, Michael Burry, vende todas as suas ações da GameStop. O que é bastante engraçado, porque esta semana nós vimos a GameStop oferecer não é, uma certa quantia de dinheiro para adquirir o eBay, e o eBay vale 4 vezes mais do que a GameStop vale, mas pronto, isto é daquelas contas que não batem muito certo, mas pronto. Este post aqui tem a ver com opções que foram abertas nos interesses nacional da Coreia do Sul. A Intel sobe mais 12%, adicionando 50 mil milhões ao seu valor de mercado hoje, ou seja, hoje, naquele dia que foi no dia 5 de maio, que isto foi quarta-feira, salvo erro. Bitcoin teve aqui um boom de 81 até aos 81 mil dólares. Neste momento, se vocês forem ver as notícias, Bitcoin atingiu esse valor e depois desceu a pico, ok? Portanto, deixem-me aqui ver, exatamente. Atingiu aqui os 82 na Binance e agora está nos 79. A Coinbase está há 5 horas sem conseguir fazer negociações e se vocês forem ver, não sei se isso já está nas notícias ou não, eu há bocado recebi uma notificação no Revolut em que o Bitcoin atingiu os 2 cêntimos. Eu achei muito, muito estranho e fui abrir. E o Bitcoin na Revolut está a 39 dólares. Não sei o que é que se passa, ainda não consegui ver, mas deixem-me ver se há alguma coisa. Revolut aqui. Isto já foi há uma hora, mas está em francês. Vamos usar aqui. Eu, por acaso, isto aqui ainda não vi. Exato. Agora está... Revolut exibe um preço de Bitcoin caindo para os 39 mil dólares. Exatamente. Foi isto aqui, esta notificação que eu também recebi. Até partilhei aqui no grupo. Até posso vos mostrar. Exatamente. Estava a 33 mil dólares, ou seja, aqui até já está um bocadinho depois. 33 mil dólares. Não sei o que é que se passou aqui. Eu relembro que a Revolut não detém as vossas criptomoedas, é uma empresa terceira, eles só fazem outra empresa, eles só fazem basicamente eles só fornecem o serviço, mas eles são os intermediários, ok? Ou seja, não são donos das vossas criptos, por isso é que eu digo sempre para terem muito cuidado no que diz respeito a ter criptos no Revolut. A SEC propõe permitir que empresas relatem lucros 2 vezes por ano. A SEC é a entidade que regula, ou seja, é quase a nossa CMVM de Portugal, é a entidade que regula se há alguma ilegalidade ou fraude com a divulgação de resultados das empresas. Eu não acho que isto seja algo positivo, porque atualmente a manipulação de 3 em 3 meses fará de 2 vezes por ano, ou seja, isto não seria algo muito positivo para mim. Claro que isto ia influenciar se calhar o stock market a subir um bocadinho mais, porque os CEOs podiam planear as coisas de outra maneira, mas acho que estaríamos a inflacionar mais uma bolha e não sabíamos realmente o que é que se estava a passar, não havia tanto escrutínio, digamos assim. De 3 em 3 meses, a única coisa que há é os CEOs a manipular o discurso que dizem a seguir, ou seja, eles basicamente o que fazem é... Eu vou estar sempre a ver este gráfico porque eu tenho o trade aberto. Eles basicamente o que fazem, imaginem, apresentam resultados positivos, a seguir vão discursar e dizem que as suas perspectivas para os próximos não são assim tão boas, as ações caem, eles compram, e depois nos próximos resultados dizem, afinal tivemos bons resultados, tivemos um bom trimestre e tal. Pronto. Isto aí, aqui eu acho isto que não seria, espero que isto não passe, espero que se mantenha assim trimestralmente, acho que aqui é o melhor para o investidor de retalho como nós. Okay? Os rendimentos do Reino Unido a 30 anos acabaram de registrar
0,79%, o mais alto desde 1998, ou seja, isto foi 2 anos antes da crise dot-com. Se vocês se lembrarem ou forem ver o vídeo do passado, eu mostrei-vos que, não sei se foi o vídeo passado, se até foi o de há 2 vídeos há 2 semanas atrás, eu mostrei-vos que tem quase sempre havido um blow off the top 2 anos antes das grandes crises, ou seja, foi assim na dot-com, foi assim em 2002, peço desculpa, em 2008, e também foi antes em 1970 e qualquer coisa, agora que não me estou a recordar, mas eu falei disso no vídeo. E nós podemos estar a ver esse padrão, e eu tenho quase há um mês de estar a ser repetitivo nisso, porque eu acho que vem uma grande crise nos próximos 2 anos. Se não vier, estou completamente enganado e isto vai continuar a subir, não é? Mas isto está a subir muito e daqui a um bocado vamos olhar para o SP500. Claro que pode continuar a fazer máximos, mas ou seja, como é que nós vemos o SP500 a fazer máximos? Vemos os bonds que estão, tanto dos americanos, estão também em altas, não é? Agora está aqui nos 4%, estes são os 5 anos, deixem-me ver os de 10, porque os 10 e os de 20 também que interessa. 4,11, os de 20, 4,30 e os de 30. Por acaso tenho bonds a 30 anos do governo americano. Ok. O S-Bonds 30. Ui, então. Porra. Porquê é que não aparece os 30? Ok. 4,30 também. E estamos a ver uma contínua subida. Aqui houve, e eu acho que isto não vai continuar a subir. Isto não é algo positivo. O de 2 anos, que é onde o Fed vê a inflação, onde o pessoal controla 3,28, também já está um bocadinho elevado para o meu gosto. Mas pronto. Isto são tudo sinais que eu ficaria muito atento. Vamos continuar aqui nas notícias. A China continua a fornecer componentes de drones ao Irão e à Rússia, apesar das sanções dos Estados Unidos. Isto aqui, ou seja, nós vimos constantemente a China apelar à abertura do Estreito de Hormuz e tal. Eles são contra estas ações da América, mas estão sempre a continuar a fornecer possibilidades ao Irão para continuar esta guerra. Ou seja, mais uma vez, não é aquilo que a gente vê nas notícias que realmente se está a passar. Até porque a China tem todo o interesse que a América caia, mas pronto, e vice-versa, a América tem interesse que a China caia. Isto é uma questão de depois cada um escolher o seu lado. Já sei que há pessoas que dizem sempre não à guerra, mas a guerra existe desde que nós existimos, basicamente. Nós existimos sempre em guerra a conquistar outras partes dos continentes e vice-versa, não é? Portanto, até os portugueses conquistaram bastante terras em 1400 e tal, etc., na altura das navegações. Portanto, nós sempre fomos, basicamente, o ser humano é mesmo assim. Michael Saylor propõe vender mais alguns bitcoins para pagar dividendos, ou seja, você compra bitcoin com crédito, estou a citar o que ele disse, e deixa ele se valorizar e depois vende o bitcoin para pagar o dividendo. Eu venho aqui já há 1 ano ou 2 a falar e neste momento Michael Saylor tem uma dívida de 14 bilhões de dólares e está a ficar insustentável. Eu disse muitas vezes que a Strategy é uma empresa que, para mim, é assim. Eu tenho uma pequena teoria da conspiração, que é que ou seja, se a Strategy fosse abaixo, ou seja, se ela fosse à falência, acabava por ser algo positivo não para nós investidores de retalho, mas para o governo americano. Porque o que é que eles iam dizer? Ok, nós não vos vamos deixar falir, basicamente quase como a Intel fez, como fizeram com a Intel e com outras empresas. O que é que eles passavam a fazer? Passavam a adquirir toda essa Bitcoin e começavam basicamente eles a ser os maiores detentores de Bitcoin. Ok? Portanto, essa é um bocadinho a minha teoria e assim, a strategy só é positiva, só pode continuar positiva se o Bitcoin continuar a subir, porque se não continuar a subir, isso é insustentável, não é? Todo o modelo de negócio que ele tem é insustentável, não compreendo porque é que
há pessoas que continuam a investir em Michael Saylor quando podem investir diretamente no ativo, mas pronto. A Morgan Stanley, que é detentora, uma gestora de ativos com 2 trilhões de dólares, lança uma negociação de cripto na sua plataforma eTrade. Nós temos vindo a ver, semana após semana, a adoção de criptomoedas continuar a crescer, silenciosamente continuar a crescer. Tudo por baixo dos panos, mesmo na América como na Europa, e até há pouco tempo já vimos também no Japão, e aos poucos a China também vai dando sinais dessa adoção, um, o que é bastante interessante, não é? Quer dizer, aqui há sei lá, um ano atrás ou dois, quando o Bitcoin fez o seu topo dos 120 mil dólares, nós não víamos grandes notícias do que diz respeito ao governo, tirando o Trump, que usou isso como na sua campanha eleitoral, a falar sobre criptomoedas. E neste momento já vemos muito mais adoção e não vemos o retalho a falar sobre isso, não é? O que é bastante caricato. A Coinbase lança os seus futuros de ouro e prata 24/7, mais uma vez a adoção, no que diz respeito à tokenização de ativos. O SP500 atinge um novo recorde histórico de 7.350 pontos. A SpaceX de Elon Musk assina um acordo com a Anthropic, que é a empresa que desenvolve o Cloud AI, ok? Aqui, a Palantir, falando um bocadinho da Palantir, hoje vou falar um bocadinho de ações, não vou falar tanto da guerra, até porque já estou um bocado cansado de falar disso semana após semana. O trimestre que calou os céticos, ou seja, os números são impressionantes, não há como dourar a pílula. A receita total cresceu 85%, com a receita nos Estados Unidos a saltar 104% face ao ano anterior. A empresa reviu em alta a orientação para o ano inteiro para 7,66 mil milhões de dólares, bem acima do consenso do Wall Street, que apontava para os 7,27 mil milhões. O segmento comercial nos Estados Unidos disparou para 133% para 595 milhões de dólares. Ou seja, nós estamos a ver aqui Isto é muito engraçado, porque neste dia foi quando o Irão atacou também os Emirados Árabes Unidos outra vez, e mesmo assim houve este resultado incrível por parte da Palantir e as ações também a subir. Isto aqui foram outros destaques no mercado que eu também partilho e achei interessante mostrar-vos aqui no grupo, ou seja, eu não falo só de notícias de geopolítica, também falo de notícias de mercado, os próximos earnings que vão ser divulgados, as exportações de petróleo na América, como eu tinha vindo a falar, ou seja, desde fevereiro que estavam aqui nos 3 milhões de barris por dia e saltaram agora para os 5,2, embora a semana passada eu acho que eles atingiram o recorde de 6 milhões de barris de petróleo, ok? A operação de projeto de liberdade do presidente Trump no Estreito de Hormuz enfureceu a Arábia Saudita, levando-os a suspender o uso militar dos Estados Unidos, do seu espaço aéreo e das bases, segundo a NBC. Isto, entretanto, já saiu uma notícia depois, em que o príncipe já voltou atrás com essa questão. O funcionário da Casa Branca, Patrick Witt, diz que o anúncio da reserva estratégica de Bitcoin está a chegar nas próximas semanas, mais uma vez a adoção. O presidente Trump diz que os empregos e o 401 que estão a bombar, ou seja, o 401 isto não é tipo a Segurança Social de Portugal, mas basicamente é onde as pessoas têm as suas reformas, os seus investimentos para a sua reforma, etc. Okay? Que maioritariamente está em SP500 e como vocês viram há pouco, o SP500 está a bombar de uma forma muito grande. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que agora há 7 casos confirmados do hantavirus e eu até queria voltar aqui no dia 5 de janeiro, que eu tenho aqui uma coisa engraçada aqui para vos mostrar, que é uma teoria da conspiração que eu na altura partilhei, porque achei interessante e, por acaso, falava aqui de uma pandemia, o que é bastante engraçado porque parece que estamos perto de ter isso, não sei. Eu aqui partilhei no início do ano algumas teorias que eu tinha da conspiração para este ano e é engraçado que algumas, não sei se vão realizar ou não, mas pronto, fica aqui. Se vocês quiserem fazer o stop no vídeo depois podem ver. Deixa-me voltar então às notícias. Onde é que nós estávamos? Estávamos aqui, exatamente. A Moody's diz que a Morgan Stanley está a expandir rapidamente a sua presença em cripto, como nós já vimos há bocado.
O CEO da Nvidia, da Apple e da ExxonMobil juntarão-se ao presidente Trump na sua viagem à China. E reparem como são três empresas muito interessantes, ou seja, uma de petróleo, a Apple, que neste momento precisa também daqueles chips, a Nvidia também precisa dos chips e não só, mas ou seja, a China depende da Nvidia para lhe mandar chips, a Apple quer também a mão de obra chinesa e a ExxonMobil, ou seja, tem o petróleo que a China precisa. Não sei se estão a perceber aqui o quanto isto aqui pode ser vantajoso para o mercado, não só chinês para o americano, porque eles podem fazer todos um acordo e basicamente tapar as falências um do outro, ou seja, um precisa de mão de obra, o outro precisa de petróleo, e também precisam de chips da Nvidia, ou seja, pode haver aqui uma negociação interessante e haver uma certa trégua entre as duas potências mundiais, aliás. Claro que o Trump vai puxar a brasa para a sua sardinha e tentar que isso seja vantajoso para a América e não propriamente para o resto, não é? Aliás, da primeira vez que Trump esteve no governo já. Não, foi Obama. Até foi com o Obama, não foi com o Trump, foi com o Obama. Na altura ele fez um acordo com o Japão, assim que não. O Japão não ganhava nada com aquilo, era mesmo. Foi basicamente de esmagar novamente a concorrência que vinha do Japão. Ou seja, não é só o Trump que faz isto, é qualquer presidente americano tem essa obrigação de continuar a deixar a América no topo, não é? Portanto, o Japão vai tokenizar títulos do governo americano em blockchain. Isto vai ser um padrão, nós vamos começar a ver isto tanto na Europa como na América, na minha opinião. Ou seja, a bolsa vai deixar de encerrar aos fins de semana, vamos quase ser 24%, como basicamente com as criptomoedas agora. A Morgan Stanley diz que os robôs humanoides poderiam ampliar a liderança da China no que diz respeito à manufatura. É assim, a China neste momento é um país que, se vocês forem visitar, vocês, enquanto turistas, vocês dizem, isto até está avançado, pá, isto tem, parece que estamos em 2030, ou seja, eles têm aqueles comboios a alta velocidade, interligados por todas as cidades, etc. No que diz respeito a trabalho, nós vemos os chineses a trabalhar 10 horas por dia e acharem isso normal, não é? E sem se queixarem, ou seja, eles no dia de Natal, se for preciso, de manhã não trabalhamos, mas à tarde trabalhamos, ou vice-versa. Acho que é o contrário. Portanto, pensem que a China pode produzir humanoides, ou seja, robôs humanos, com uma velocidade absurda, porque eles precisam basicamente dos chips da inteligência artificial da Nvidia e de outras empresas. uh, Aliás, precisam dos chips para fazer essa inteligência artificial da Nvidia. E eles não têm grandes custos porque eles podem fazer dumping da sua própria moeda, utilizando as suas reservas de dólar, e basicamente depois podem criar um exército de robôs e nós deixamos basicamente de ter concorrência. Isto é mau, é para a Europa, porque imaginamos, como nós temos uma moeda mais forte que a deles, nós deixamos de conseguir exportar tanto, ok? E começamos a importar ainda mais, a um preço extremamente que esmaga completamente a concorrência europeia. Pronto, e a única maneira que isso poderia acontecer era a Ucrânia juntar-se, por exemplo, à União Europeia e se enfraquecer o euro. E nós aí já voltávamos a ter alguma competição de exportação, mas bom, para isso acontecer a guerra teria que acabar. Esta semana já vi algumas notícias que a Rússia, o povo está a fazer pressão para a guerra acabar, e atenção, não é pressão para a guerra acabar no sentido de deixar a Ucrânia ganhar, não, não. O povo está a fazer pressão no presidente Putin para ser mais firme na guerra, só que isso também implica boots on the ground, ou seja, uma invasão mais terrestre, e isso também implica mortes, não é? De soldados russos, porque hoje em dia para eles não conseguem mais avançar no terreno devido à tecnologia que neste momento a Ucrânia está a ter. Atenção que eu não sou especialista em guerra, estou a fazer uma pequena análise daquilo que eu acho. E portanto, não sei se. Isto é um pau de dois bicos. Para eles conseguirem avançar, têm que mandar pessoas. Para mandar pessoas, vai morrer mais gente. Não sei se isso será. Bom, vamos a ver. Isto agora também vem um cessar-fogo até amanhã, se salvo erro, dentro da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos a ver o que é que acontece durante esse cessar-fogo. A negociação de criptomoedas da Coinbase continua inativa há mais de 5 horas, enquanto a interrupção persiste. Isto aqui eu ainda não tenho mais detalhes daquilo que é que se passou. Como vos mostrei há bocado, na Revolut também o preço
o preço despencou praticamente para metade, ainda não sei porquê, ainda não tenho dados por aqui para vos trazer. Mas entretanto espero vir a saber o que é que se passa e também depois vou deixar isso claro aqui para os membros do grupo. Talvez até ponha no grupo grátis também algo sobre isso. Pronto, o que eu vos queria falar hoje sobre o impacto económico e a inflação. A inflação é vista como uma ferramenta que os governos utilizam para resolver o excesso de dívida. Dívida é essa que tem estado muito grande nos últimos tempos, como nós sabemos, a dívida americana está nos 39 trilhões de dólares, mas se vocês forem ver a dívida global, ainda é muito mais assustador. Acho que está nos 319 ou 300 trilhões de dólares. Quem é que vai pagar isso? Ninguém. Portanto, acho que é bastante. Eu não sei, sinceramente acho que eu tenho várias teorias de como é que podíamos resolver a dívida, só que isso iria implicar, ou seja, nós podemos expandir a AI, só que como nós temos população a mais, ou seja, isso é mau de se dizer, mas agora parece um bocado Bill Gates, que ele diz que nós temos população a mais, portanto teríamos que eliminar algumas pessoas, daí eu achar que poderia haver uma próxima pandemia muito mais forte que o Covid, o que seria péssima, atenção, e espero estar errado nisto. Depois essa inflação, essa dívida podia-se resolver através do aumento de produção com AI e a diminuição de consumo, porque haveria menos pessoas. Isto é agora que eu acabei de dizer, isto é tudo especulação, não há nada comprovado, isto é apenas uma teoria na minha cabeça que me surgiu agora. Por outro lado, também temos, ou seja, continuando o que estava a dizer, o resultado inevitável na perda de qualidade de vida e a capacidade de consumo de população. Teríamos uma crise energética, o preço do petróleo é um fator crítico, embora ninguém queira um choque para os 200 dólares, a manutenção de preços altos, cerca de 100 dólares, como eu estava a falar há bocado, pressionava toda a economia e pode levar a um racionamento e intermitência no fornecimento. Isto basicamente ia implicar o fim do socialismo monetário, porque o modelo de impressão de dinheiro afirmando que como é que eu ia te explicar? Ou seja, o socialismo é bonito enquanto houver dinheiro. Quando o dinheiro acaba, já acaba o socialismo e a coisa começa a ficar feia e nós podemos estar a chegar a esse limite. A guerra poderia ser um pretexto, com este conflito global e a potencial escassez que ele gera serviria como um rastilho ou a desculpa perfeita para os governos implementarem as CBDCs, porque em momentos de crise a população torna-se mais tolerante a medidas de controle em nome da segurança e gestão de recursos, ou seja, como não há liquidez, como eu tenho vindo a falar, não há liquidez para isto tudo, não é? Caso isto dê para o torto, os governos podiam começar a lançar euros digitais e dólares digitais e com a condição do género, ok, vocês querem utilizar este euro digital, nós damos-vos, vocês fazem a adoção para o euro digital, mas vocês, por exemplo, só podem usar estes 30 euros no supermercado, ou para 15 euros para o supermercado e 15 euros para, hum, para gasolina, ok? Ou seja, nós basicamente íamos perder todo o nosso controle e toda a nossa privacidade, onde é que ganhávamos o nosso dinheiro. Há também, já dizem, atenção, isto não está confirmado, há também quem diga que a Europa vai pôr um limite, ou seja, de quantos euros digitais é que vocês podem ter, ou seja, isto basicamente é o mesmo que vos dizerem que vocês não podem ter mais do que X dinheiro, ou seja, vocês vão ser basicamente pobres para sempre e serão felizes. É aquela frase de não terás nada e serás feliz. Vocês já ouviram essa frase de certeza. E eu começo a achar que isso é verdade, ou seja, porque eles vão controlar de tal maneira as coisas que vocês não vão conseguir sair da cepa torta. Vocês basicamente nascemos para trabalhar e mais nada. Atualmente, hoje em dia, ainda conseguimos, através de investimentos e assim, ainda dá para nos alavancarmos e tentarmos, pelo menos que a próxima geração seja melhor que a nossa e tentar criar alguma riqueza de geração para geração. Se eles meterem um limite, esqueçam, quem está rico vai continuar rico, ou seja, não é? E quem está pobre vai ser ainda mais pobre porque não vai conseguir sair da cepa torta. Ou seja, isto havia um racionamento digital com os CBDCs, o dinheiro passa a ser programável, isso permitiria ao Estado, controlar o que podes comprar e em que quantidade. Dei o exemplo hipotético há bocado do supermercado e da gasolina.
O controle de consumo, as CBDCs facilitavam o reset económico, permitindo que os governos forcem uma redução na qualidade de vida e no consumo de população de forma direta, justificando com as necessidades de guerra ou crise energética. Ok? Vocês estão a ver aqui a olhar para o lado, porque é as minhas notas que eu escrevo todas. Entretanto, houve aqui um probleminha técnico, isto teve que cortar. Ahm, Portanto, onde é que eu ia? Eu ia no controlo de consumo dos CBDCs, ou seja, as CBDCs facilitavam o reset económico, permitindo que os governos forcem uma redução na qualidade de vida e no consumo da população de forma direta, justificando com a necessidade de guerra ou crise energética. Será mais possivelmente a segunda opção. Vocês não podem justificar uma guerra porque atualmente, hoje em dia, para os países entrarem em guerra, basicamente tinham que se destruir um ao outro com armas nucleares. Ou, portanto, não dá para entrar em guerra. A guerra que se faz, ou seja, há países que estão em guerra há muitos anos, não é? Há certas regiões do mundo que a guerra nunca acaba. Já está há mais de 100 anos em guerra. Mas são guerras que não têm a capacidade que, por exemplo, uma América com a China teria, não é? Portanto, estamos a falar de duas potências enormes militares, não vamos sequer comparar. Ok? A substituição de dinheiro físico, este novo sistema substituiria a liberdade de dinheiro em papel por um sistema onde cada transação é monitorizada e pode ser limitada ou permitida conforme a agenda política do momento. E se vocês repararem, na China já existe um sistema que é o credit score, ou seja, é, se vocês falarem alguma coisa contra o governo ou assim, vocês podem ficar, o governo vai lá à vossa carteira digital e corta os vossos fundos de vez. Claro que também estamos a falar de comunismo. Nós supostamente vivemos em socialismo na Europa, mas como eu já disse várias vezes, o socialismo é uma escada para o comunismo. Mas é assim, quem não está bem só tem que fazer o que eu fiz, é comprar o passaporte, tirar o passaporte e tirar o bilhete daqui. Mas pronto. Em suma, as CBDCs, isto é o fim da privacidade financeira e uma forma de socialismo tecnológico onde o Estado ganha um poder sem precedentes sobre a vida individual dos cidadãos. Isto é a minha opinião, nada disto está confirmado, é apenas aquilo que eu acho e pronto. Não quer dizer que eu esteja certo. Passando então para a análise do SP500, se vocês repararem, o SP500 esta semana então atingiu novos topos, como nós falamos há bocado. E eu queria até, não sei se consigo. Eu vou pôr isto num mês e vamos comparar. Não, neste gráfico não tenho. Espera aí. Deixa-me ver se eu consigo puxar num gráfico que venha mais para trás de. Não. Não. Eu quero um gráfico que venha o máximo para trás possível. Que venha até 2002, por aí. Porque é que eu não consigo ver isso? Porque não estou a ver o ticket bem. Ok. Portanto, se nós olharmos aqui para 2007, entre 2006 e 2007, nós tivemos aqui um topo enorme. Foi até novembro de 2007. Depois teve esta queda toda. Na bolha.com, deixa-me ver, que por acaso esta não sei. 2 anos antes, 98, um pico. Veio a bolha.com. Não, a bolha.com foi aqui. Portanto, tivemos outra vez um pico. Ainda podemos ter mais um ano, supostamente. E depois a bolha outra vez. Ou seja, há um certo padrão nisto tudo. E aqui em 2020 a mesma coisa, Covid, depois tivemos esta inflação aqui, esta crise com inflação alta. Aqui foi em 2020, também com o Covid. Ou seja, eu não sei se não estaremos a ver. Vocês reparem que estas recuperações em V são bastante comuns no que diz respeito a crises. Ou seja, em V, aqui em V outra vez. Não sei se não estaríamos perto. Claro que isto pode continuar a fazer máximos. E é por isso é que eu digo às pessoas para elas não precisam de sair fora do mercado, não é? O que eu acho é que, por exemplo, há empresas que, mesmo que nós entremos numa recessão, as pessoas, lá está, podem perder poder de compra, como eu falei há bocado, mas podem investir
noutras coisas, não é? Por exemplo, há empresas que. ah, quantas marcas detém a PG? Pronto, acho que já é o suficiente. Tem, por exemplo, a Procter Gamble, que é uma ação de dividendos, que eu acho que são as melhores para se ter nesta altura de incerteza do mercado, paga, isto é uma gigante sólida mesmo, paga 2,98% de dividendos, tem um payout ratio aceitável, ela aumenta os seus dividendos, penso que há mais de 50 anos, portanto é uma dividend king. Um, e ela tem marcas, mais de 300 marcas, no que diz respeito a fralders, a Gillette, a Pantene, Oral-B, Ariel, portanto, montes de marcas. E onde é que eu quero chegar com isto? É, mesmo que nós entremos em crise, numa recessão, ninguém vai deixar de ir ao supermercado comprar fraldas para o bebê, giletes para se barbear, shampoo para o cabelo, para lavar a roupa, etc. E que eu estou a dizer a P&G no que diz respeito a estes consumos. Mas, por exemplo, a Mondelez tem outras marcas, por exemplo, no que diz respeito a bolachas, a Oreo, etc. Ou seja, nós também podemos olhar para a Mondelez no que diz respeito a ações. E também estou a falar aqui de uma ação que também paga dividendos, mais uma vez, 3,26%, o que já é aceitável para mim, acima dos 3%. E eu estou a ver isto no gráfico de menção, sabe porquê? Ou seja, quando eu digo que para procurarem outras alternativas no mercado, não é para deixar de investir, ok? É simplesmente para procurarem alternativas, porque caso entremos numa recessão, protegerem o vosso capital no vosso portfólio. Eu, neste momento, se olharem para o meu portfólio, vocês têm ações sim de crescimento, ok? Mas anteriormente tinha, por exemplo, 60% dos meus aportes mensais, imaginemos nós, eram para ações mais especulativas, que diz respeito a computação quântica, inteligência artificial, etc. Neste momento, ao contrário, ou seja, se calhar já invisto 40% em ações especulativas e 60% em ações ou ETFs defensivos, como estas empresas que falei agora. Porque se entrar numa recessão, isto vai-me gerar cash flow, ou seja, se as empresas pagam dividendos, eu tenho dinheiro que continua a entrar, ok? Eu tenho também reservas de emergência para aportar caso haja uma crise, eu conseguir comprar a preços baratos empresas de especulação, porque eventualmente a crise vai passar, como todas as outras. O mercado anda em ondas e normalmente tem ondas com subidas, ou seja, mesmo que deixa, eu posso comprar o preço em saldos e depois, quando o mercado se recuperar, pode demorar 2 ou 4 anos, mas está tudo bem com isso, aceito bem esse risco. Depois acabo por fazer bastante dinheiro, ou seja, foi isso que aconteceu na altura da Palantir. Como, por exemplo, nós acabámos de ver esta notícia esta semana, que a Palantir teve os seus resultados ótimos, ou seja, os melhores resultados de sempre. E eu, quando a comprei, foi aqui em 2023, quando estávamos ainda na crise de inflação, ok? E ela antes vinha aqui de um pico de $40, aqui do Covid, depois veio a crise, ela desceu até quase aqui nos seus mínimos, até aos $5, eu não apanhei isso, eu apanhei aqui por volta dos 10 dólares, ok? Mas vejam já a valorização que teve, ok? Até aos seus máximos estamos a falar de uma valorização de 1800 e que por cento, peraí, vocês não estão a ver nem 1800%, ok? É bastante. Obviamente agora já não tem essa valorização, já vendi metade, tenho 1200%, mas não, continua ainda a ser uma valorização enorme, ok? Onde eu quero chegar com isto é nós guardarmos capital caso a oportunidade chegue, estarmos protegidos. Se ela não chegar, está tudo bem, vocês continuam, estão dentro do mercado, não estão fora. Isto é a minha opinião, vale que vale, não é uma recomendação financeira. Mas, como eu já falei antes, e eu tenho aqui uma imagem para vos mostrar, que é, se nós estivermos num ciclo de commodities, ok, como podemos estar a ter, porque tem havido uma escassez, agora estamos neste momento de energia de petróleo, mas anteriormente nós vimos o preço do ouro, dos metais preciosos a disparar, o ouro e a prata, depois dos industriais, como o cobre. Agora vimos do petróleo, no que diz respeito à energia, e agora isto é o que me assusta mais, que é aquilo que eu falei na altura do início da guerra, que são as soft commodities, que é a inflação agrícola, ok? E isto aqui, se houver uma escassez de fertilizantes, para quem ainda não percebeu o que é que isso quer dizer, isto gera inflação agrícola porque os fertilizantes têm os nutrientes necessários para nutrir as plantas, como o café, o cacau, o açúcar, o trigo, a soja, o algodão, ok? Se nós não tivermos esses nutrientes, vai haver uma crise no que diz respeito à alimentação, não é? E isso aí seria
muito grave, seria uma inflação muito pegajosa para se resolver, ao contrário. Isto, as soft commodities, nós para já podemos não estar a sentir, porque podemos estar a usar reservas. O problema é quando elas acabam, aí é que o choque vem e vem com força. Neste momento, a inflação de petróleo é mais fácil de controlar, ou seja, nós vemos basicamente o Irão a anunciar uns dias de paz e o preço quase que desce a pique. Ou seja, numas horas ele desce 14% se for preciso. A inflação agrícola já não é bem assim. Mesmo que a situação se resolva, essa inflação pode-se prolongar durante um ano ou dois. Ok? E isso vai se sentir no bolso do consumidor, ou seja, neste caso nós, que vamos ao supermercado e já sentimos as coisas mais caras e ainda não, ou seja, ainda não veio as notícias dizer que estamos a falar. Quando as notícias vierem a falar sobre isso, é o fundo. Quando eles geram o pânico, é o fundo, aí já está quase tudo resolvido. Portanto, eu recomendo bastante a vocês estarem atentos a isso. Há empresas que estão expostas, ou seja, que o negócio delas é fertilizantes. Eu falei de uma no grupo no dia 11 de fevereiro. Ela, entretanto, já se valorizou, entretanto, também já se desvalorizou um bocado. Eu não vou dizer qual é a empresa para não fazer recomendação financeira. Quem quiser que aceda ao grupo privado. Eu vou deixar o link também do grupo gratuito na descrição, como ao costume. Pronto, e por esta semana é tudo. Vemo-nos na próxima semana.